sabe como escolher a sua esmerilhadeira? Bom, nós criamos uma avaliação justamente para te ajudar a você escolher a máquina certa para a sua necessidade. Nós avaliamos 6 modelos de esmerilhadeira de 4 polegadas e meia, ou 115 milímetros. Todas elas equiparadas em termos de características técnicas, salvo pequenas diferenças. 3 delas são profissionais, que são elas a Bosch, a Makita e a DeWalt. E 3 consideradas hobby, que é a Dexter, Black & Decker e Hammer. A nossa avaliação é subjetiva, ela não é técnica, justamente para ter a percepção de uso das máquinas. Então avaliamos diversos detalhes diferentes e colocamos elas à prova em situações iguais para todas elas. Iniciamos a nossa avaliação pela ergonomia e dentro do quesito ergonomia nós verificamos 4 pontos. O diâmetro da máquina, que é justamente onde você segura a máquina, o punho de apoio, o peso da máquina e a chave que você utiliza para trocar o acessório. Com relação ao peso, elas têm uma média mais ou menos de 1,7 kg, 1,8 kg. Porém, por exemplo, os modelos Hobby, Hammer e Black & Decker foram as mais leves, em torno de 1.700 gramas. A da Makita, que é um modelo profissional, é a mais pesada, 2,1 kg. Então, se é uma máquina que você vai ter um longo uso, você tem que levar em consideração o peso. Por exemplo, a Bosch, que também é um modelo profissional, tem um peso menor, um peso dentro da média. Então, o quesito peso você tem que levar em conta. A outra questão é a questão do diâmetro do corpo da máquina, que é justamente onde é o principal apoio para você segurar a máquina. A Makita também se sobressai com um diâmetro maior. Então, se você tem uma mão pequena, você vai ter dificuldade de segurar o corpo da máquina e inclusive apertar o gatilho dela, que é no corpo. Então, um outro ponto aí que você precisa levar em conta, o peso e o fato de segurar ela com as duas mãos, se isso vai estar confortável ou não. A Dexter, por exemplo, tem o punho maior de todos. Eu que tenho uma mão grande, para mim ficou bastante confortável utilizar a máquina com um punho grande. Mas se você vai, por exemplo, fazer uma ação onde o espaço é pequeno, uma máquina que tem um corpo pequeno e um punho pequeno, como a Bosch ou a Hammer também, que são bem semelhantes, você tem aí uma facilidade de acesso, ou seja, chegar em lugares mais apertados. Então vocês percebem, são pontos que vocês têm que levar em consideração em função da sua necessidade. Com relação às chaves de aperto, a maioria deles são chaves pequenas. Então fica um pouco incômodo você trocar o acessório, pode raspar a sua mão num disco abrasivo, por exemplo. Então a Makita se sobressai com uma chave um pouco maior. Você tem uma distância maior da mão em relação ao acessório. Então fica aí a dica para os fabricantes de aumentar a chave de aperto. Bom, com relação à Dexter, eles vieram com uma inovação. A chave de aperto fica encaixada no punho, então com isso você não perde a chave de aperto, fica mais prático. O modelo da Bosch, por exemplo, inovou colocando a chave de aperto da capa de proteção junto na chave de aperto do acessório. Então facilita a vida, porém fica um pouco incômodo na hora que você vai trocar o acessório. Então assim, às vezes peca por um lado e tem a vantagem do outro. Agora, como as máquinas se saíram na avaliação do corte? Foi uma avaliação bastante equilibrada entre elas, ou seja, todas elas cortaram com bastante tranquilidade todos os metais que foram colocados à prova. Existem pequenas variações de tempo em relação ao tempo de corte. A gente levou em conta isso em função da potência das máquinas. Por exemplo, é uma média de 700, 800 watts de potência. Porém, a Bosch tem uma potência de 670 watts e cortou com bastante facilidade. Então, vocês vejam uma máquina com uma potência menor, mas por ser profissional, ela teve um desempenho excelente. Já a Dexter, que é uma máquina hobby, tem uma excelente potência, 750 watts, e cortou também com muita tranquilidade. Com
Com relação ao desbaste, nós utilizamos um disco de desbaste, o mesmo modelo em todas as máquinas, e fizemos o trabalho num tubo metálico com parede bem grossa, justamente para poder exigir da máquina. E percebemos uma variação maior de vibração entre os modelos. Então a Makita, DeWalt e Dexter, nós sentimos uma vibração muito pequena, praticamente não tendo vibração. E modelos como a Bosch, a Black Decker e a Hammer, nós sentimos essa vibração maior. Ou seja, quando você começa o trabalho, você percebe que o metal fica marcado e aí você precisa insistir justamente para ter um desbaste e um alisamento do metal mais eficiente. Nada que atrapalhe o desbaste, porém você sente essa vibração maior ao utilizar a máquina. Nós realizamos mais 2 testes com as máquinas. O teste de escovação e o teste de lixamento. A escovação foi feita com uma escova de aço, que você adapta na esmerilhadeira, e a mesma coisa com o disco flap, que é um disco de lixas todas coladas e empilhadas uma em cima da outra, que forma esse modelo de acessório, ou seja, escovação e lixamento. O desempenho de todas as máquinas foi excelente e equilibrado, todas elas se portaram da mesma forma. Aquela vibração que nós verificamos no desbaste, ela não ocorreu com esses 2 acessórios. Por quê? Esses acessórios eles têm uma certa flexibilidade, então eles acabam absorvendo qualquer possível vibração das máquinas. Então o teste que foi feito, tanto de escovação como de lixamento, foi perfeito com todas elas. Com relação à segurança, nós percebemos algumas variações entre os modelos e nós avaliamos 3 pontos. A alavanca de acionamento, ou seja, o botão de acionamento da máquina, a capa de proteção do disco e o cabo de alimentação. Então, vamos falar primeiro do botão de acionamento. Nós temos 2 modelos muito semelhantes, que é o caso da Makita e da Dexter. Esses 2 modelos eles têm a alavanca de acionamento no corpo da máquina, ou seja, você destrava uma trava de segurança e aperta a alavanca. E com isso a máquina funciona. Os 2 modelos funcionam da mesma forma. No caso da Dexter, se você largar a alavanca, a máquina se desliga, ou seja, um ponto aí bastante positivo em relação à segurança, ou seja, a máquina não vai ficar funcionando quando você solta o gatilho. No caso da Makita, ela tem um diferencial a mais até. Você aciona a alavanca e tem uma trava de segurança. Então, se você for fazer um serviço mais contínuo, você não precisa necessariamente ficar apertando a alavanca e basta fazer um pequeno aperto e ela se desliga. Os outros modelos têm botões de acionamento muito semelhantes, que é o modelo em que você desliza e aperta, e aí ele se trava. Porém, uma pequena diferença de posicionamento da Hammer em relação aos outros modelos. No caso da DeWalt, o seu dedão está aqui na lateral da máquina. Então você tem um acesso aqui, eu diria, ergonômico em função do liga e desliga. No caso da Hammer, esse botão está em cima da máquina, ou seja, você vai precisar mudar a posição da sua mão para você ter acesso a esse botão. Ou seja, um detalhe. Então vale a pena aí você prestar atenção nesses detalhes para que você compre uma máquina que atenda a sua necessidade. Agora vamos ao quesito capa de proteção, que é um acessório de segurança bastante importante. Inclusive, eu recomendo que você não remova a capa de proteção para utilizar a máquina sem essa segurança. Bom, os modelos são todos muito semelhantes e a maioria deles você tem que utilizar uma chave Phillips para soltar a capa e mudar de posição em função da ação que você vai fazer. No caso da Bosch, você não precisa usar uma chave Phillips, porque ela vem junto na chave de aperto do acessório, vem uma chave Allen, né? uma ponta sextavada, justamente para fazer esse aperto do parafuso da capa de proteção. Então eles colocaram na mesma chave os 2 recursos para você trabalhar e ajustar a sua máquina. No caso da Dexter, ela tem 2 diferenciais muito legais. Um deles é com relação à capa de proteção, ou seja, você não precisa usar uma chave, e sim você tem uma alavanca na capa de proteção
onde você simplesmente solta a alavanca, muda a capa e depois prende novamente, ou seja, é extremamente prático. E a outra questão é que a máquina da Dexter vem com duas capas de proteção. Essa que se assemelha aos outros modelos, com esse desenho normal, e uma capa mais fechada, justamente para ser utilizada com disco de corte. Com isso você aumenta a segurança, porque a capa vai fechar mais ao redor do disco e vai diminuir o risco de que alguma coisa voe na sua direção. Com relação ao cabo de alimentação, todas as máquinas aí têm uma média em torno de 2 metros, 2,5 metros, salvo duas exceções aqui dentre os modelos que a gente analisou. No caso da Hammer, o cabo de alimentação é bastante pequeno, tem só 1 metro de comprimento, ou seja, necessariamente você vai precisar utilizar uma extensão. E no caso da Dexter, o extremo oposto, você tem 3 metros de cabo de alimentação, ou seja, uma autonomia boa aí, talvez você nem precise utilizar uma extensão e seja fácil encontrar uma tomada a 3 metros de distância. Bom, quando a gente fala de máquinas elétricas, é muito importante ressaltar a questão da segurança. O uso de equipamentos de proteção individual é importantíssimo. Porém, utilize equipamentos de boa qualidade. Então, vou falar um pouquinho de cada um deles para você levar em conta na hora que você for comprar. Quando você for usar a esmerilhadeira, é importante que você use um avental. Se ele for de raspa, ou seja, de couro, melhor ainda, ele vai proteger melhor o seu corpo. Ou se não, um avental que seja de tecido, mas um tecido grosso. Porque é uma máquina que gera faísca, fagulhas, e essas fagulhas podem vir na sua direção. A mesma coisa as suas mãos. Utilize uma luva grossa de raspa para você não ter esse volume de fagulhas nas suas mãos. Agora, o rosto e os olhos. Um protetor facial de boa qualidade, ou seja, tenha a sua capa protetora de policarbonato, por exemplo, que é um material rígido, aguenta uma pancada forte. Ou, no mínimo, um óculos de proteção. O óculos de proteção você vai estar protegendo só os seus olhos. No caso do protetor facial, você protege todo o seu rosto. Uma máscara contra pó, porque você vai estar gerando aquele pó ao cortar o metal. Bom, com relação aos seus ouvidos, você precisa protegê-los por causa do barulho, do nível de ruído da máquina. Uma esmerilhadeira gira em torno de 100 decibéis no seu uso máximo, até um pouco mais. E o limite de segurança, para que você não tenha problemas de audição, é 80 decibéis. Então, utilize um protetor auricular de qualidade. No seu protetor deve vir escrito o quanto de decibéis ele abafa. Esse aqui, por exemplo, que é tipo fone de ouvido, abafa 18 decibéis. Já esse outro modelo, que é aqueles que você encaixa na sua orelha, abafa 22 decibéis. Existem variações de qualidade, variações de marca, então procure prestar atenção nesse detalhe para você proteger os seus ouvidos e não ter problema de audição. Depois de toda a avaliação realizada, nós destacamos 2 modelos entre todos os que foram testados, a DeWalt e a Dexter, por conta de todo o equilíbrio dos pontos que foram avaliados e testados. Toda essa avaliação realizada, ou seja, todos os testes, estão numa tabela à disposição de vocês para que vocês façam a melhor escolha na hora de comprar o seu equipamento. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço!